Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Quanta palavra de bênção para a nossa vida, quantas palavras que confortam o nosso coração. Deus sempre promete estar ao lado dos seus filhos. Nós temos que a cada dia renunciarmos mais o nosso eu e nos colocarmos mais nas mãos do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 19, o versículo 1 e o versículo 2. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Como seria fantástico se a cada dia, antes de sairmos da nossa casa, nós fôssemos a fonte de sabedoria, bebêssemos e vivêssemos nessa sabedoria. A nossa cidade seria uma cidade mais diferente, seria uma cidade mais amável. Se nós pudéssemos a cada dia disseminar, ensinar às outras pessoas da sabedoria que nós recebemos do Senhor, tenha certeza, o mundo em que vivemos seria um mundo melhor. Salomão, no capítulo 19, está a falar desse tipo de disseminação, dessa sabedoria. No seu período, na sua época, a sua sociedade era diferente. As pessoas conseguiam olhar para o seu próximo como sendo um filho de Deus, passaram a viver uma vida mais leal, mais justa, mais íntegra, e Deus se agradou da postura daquela nação. Hoje, diante dos meios de comunicação que nós temos em nossas mãos, das redes sociais, fica muito mais fácil disseminar esse tipo de sabedoria, fica mais fácil comunicar às outras pessoas, mas a maneira mais eficaz de ensinarmos às outras pessoas os princípios que estão contidos nesse livro é de fato viver, é praticar, é usar na nossa vida de uma forma diária. Independente do nível social que tenhamos nessa terra, que tenhamos recebido, nós precisamos viver uma vida honesta. Se alguém é rico, possui muitos bens, este precisa viver de uma forma íntegra diante de Deus. Se aquele que vive nessa terra também não recebeu tantos recursos para administrar e para abençoar outras pessoas, mesmo assim também ele precisa viver uma vida de integridade. Quando o nosso Deus voltar um dia nas nuvens dos céus para julgar todos os filhos que se encontram nessa terra, ele não vai perguntar o quanto nós temos na nossa conta bancária, mas ele, na verdade, irá avaliar de uma forma individual o nosso coração, a maneira como nós procedemos diante dos valores deixados por Deus para os seus filhos nesse mundo. Algumas pessoas que vivem nessa terra poderão até, em algum momento, passar impune dos erros que cometeram, transgredirão algumas leis e não serão punidas, mas jamais devemos nos esquecer: nenhuma pessoa conseguirá passar impune diante das leis do Senhor, dos olhos do Senhor. O juízo de Deus, ele não falha, ele não erra, ele não acrescenta, mas ele também não diminui. Ele é justo, ele é íntegro. Todos nós precisamos ter plena consciência que todos nós um dia seremos avaliados diante do tribunal do Senhor. Uma vida que conseguiu encontrar a graça de Deus, ela sempre irá expressar graça para a vida de outras pessoas. Alguém que não consegue perdoar alguém é porque ainda também não experimentou a graça de Deus na sua vida. Mas aquele que já bebeu dessa graça conseguirá perdoar, conseguirá amar e conseguirá expressar o amor de Deus para a vida de outros semelhantes. Jesus Cristo, quando veio aqui a essa terra, ele veio nos ensinar como Deus almeja que nós devemos lidar com as classes mais desfavoráveis desse mundo. Jesus amou os pobres, Jesus comeu na casa de pobres, Jesus amou aqueles mais necessitados, Jesus curou os enfermos. É o que nós temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo. A verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos, daqueles que mais carecem nessa terra. Se nós menosprezamos essas classes, nós jamais poderemos professar que conhecemos o Senhor. Jamais devemos nos esquecer todas as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, elas apontavam para o futuro. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra. Esse mundo teve a mais doce alegria de receber o Filho de Deus. Quando ele colocou os seus pés nessa terra, todos nós fomos abençoados.
porque Deus passou a viver com os seus filhos, com pecadores. Embora ele não tenha se envolvido no pecado em nenhum instante, mas nós podemos ver o nosso Deus em carne e osso vivendo ao nosso lado. Jesus prometeu um dia enviar o Espírito Santo. Ele subiria ao Pai, mas faria morada nos seus filhos nessa terra através do poder do Espírito Santo. Deus hoje não mora num lugar restrito dentro de quatro paredes. Ele quer morar dentro da nossa vida, no nosso coração. Nós somos um templo vivo. A cada dia que vivemos, nós precisamos interagir com esse Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida. Ninguém jamais conseguirá frustrar os propósitos do Senhor. Alguém pode até tentar impedir que Deus realize os seus propósitos, mas jamais ninguém conseguirá alcançar sucesso nos seus propósitos, porque Deus é poderoso, Deus é grandioso, é Ele que conduz a história do planeta Terra, é Ele que estabelece os seus princípios. Quando Deus planeja algo para os seus filhos nesse mundo, ninguém pode contrariar os planos do Senhor, porque Ele faz cumprir todos os seus propósitos. Foi assim com o seu povo no passado, será assim com o seu povo no presente e com aqueles que encontrarão com o seu Deus por toda a eternidade. Deus sempre vença, Deus sempre alcança a vitória. Aqueles que vivem nesse mundo e usam o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos para ajudar as classes mais desfavoráveis dessa terra, serão vistos pelo Senhor, receberão a bênção de Deus. Salomão, no capítulo 19 que nós estamos analisando nessa manhã, ele continua a falar da vida do preguiçoso. O preguiçoso poderá se deparar com um prato cheio de carnes, e ele buscará encontrar os melhores pedaços, mas no percurso da sua vida, ele terá preguiça de levar o pedaço de comida a colocar na sua boca. Salomão usa essa figura de linguagem para expressar que o preguiçoso não terá sucesso em nenhuma área da sua vida. Ele, na verdade, precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa fazer uma mudança de vida. Se ele quiser alcançar alguns objetivos na sua vida, ele tem que verdadeiramente ter um encontro pessoal com a verdadeira sabedoria. Senão, fracassará em todos os seus propósitos. Feliz é aquele que com humildade aceita a repreensão. Feliz é aquele que vive uma vida submissa diante do Senhor. Quando Deus lhe fala ou lhe disciplina, ele está disposto a mudar de vida. Infeliz é aquele que endurece o seu coração e não abre o seu coração para a sabedoria vinda do céu. Este é um infeliz, este é um insensato, este é um iníquo. No final da sua vida, o que ele vai encontrar é destruição e morte eterna. No capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão conclui falando para nós que todos nós precisamos valorizar a honestidade. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos amar a sabedoria. Nós não podemos em nenhum momento da nossa vida menosprezarmos as orientações vindas do Senhor. Aquele que vive em busca de conhecer mais do que Deus deixou para os seus filhos nessa terra, que amam de uma forma pessoal a pessoa de Jesus Cristo, esses um dia alcançarão a salvação no Senhor. Mas aqueles que olham para a verdadeira sabedoria e a menosprezam, rejeitam e vivem uma vida em função da sua própria capacidade, esse no final irá se decepcionar, irá se destruir e será esquecido eternamente. É a razão pela qual a cada dia nós somos chamados a nos voltar para Deus, a amarmos ao Senhor, buscá-lo a Ele com todas as nossas forças. Nós precisamos entender que buscar a Deus é uma via de mão dupla. A prerrogativa da salvação pertence a Deus, mas todos nós precisamos a cada dia irmos nessa direção. Precisamos querer ser salvos, precisamos abrir o nosso coração, porque Ele não força a entrada dentro do nosso coração, Ele nos convida, Ele pleiteia, mas Ele permite e nos dá liberdade para que nós possamos escolher o caminho que nós devemos seguir. Esta é uma obra do Espírito Santo. Ele veio a essa terra nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não nos obrigar a sermos salvos, mas nos convencer através de um diálogo amável. O direito de ser salvo, o direito da salvação está em nossas mãos e somos nós que escolhemos viver eternamente ao lado do Senhor, uma vida sábia ou escolhermos viver uma vida insensata nessa terra. Que Deus a cada dia nos ajude a tomarmos as nossas decisões para que um dia nós possamos estar com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos do Senhor. Molda o nosso coração, transforma a nossa vida. É o meu pedido e a minha oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.